Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos os conjuntos. Um conjunto é uma coleção de objetos que compartilham as mesmas características. Os objetos de um conjunto podem ser números, pessoas, letras, objetos e etc. E cada componente de um conjunto, ou cada objeto de um conjunto, é chamado de elemento. Vejamos agora as formas de representação de um conjunto. Neste primeiro exemplo, nós temos 3 conjuntos e em cada conjunto os elementos estão separados por vírgula. Note que no primeiro exemplo nós temos o conjunto S, que representam os estados da região sul do Brasil. Temos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, neste caso, os elementos são estados. No segundo exemplo, nós temos as notas musicais. O nome do conjunto é M. E observe também que o nome do conjunto é uma letra maiúscula, nos 3 exemplos. E é assim que nós representamos os conjuntos por extensão. Por extensão é quando a gente escreve elemento por elemento, separando eles por vírgula e sempre colocando entre chaves os elementos desse conjunto. Se o conjunto for infinito, nós colocamos 3 pontos, as reticências no final. Também temos a representação pelo diagrama de Venn, que nada mais é uma forma gráfica de representar os elementos de um conjunto. Na representação, então, do diagrama de Venn, nós usamos figuras geométricas. Então, aqui nós temos 2 exemplos de 2 conjuntos. Um desses conjuntos representam, então, brinquedos e o outro conjunto, que é o conjunto B, representam os números ímpares menores do que 13. Na terceira forma de representar conjuntos, nós temos a forma de compreensão, também chamada de forma abreviada. Nessa forma, nós utilizamos símbolos matemáticos para representar os conjuntos de acordo com a sua característica. Essa forma é utilizada principalmente quando nós temos muitos elementos ou até infinitos elementos e também quando não é possível escrever os elementos. Quando os elementos de um conjunto são números, nós temos conjuntos numéricos. Alguns conjuntos numéricos são mais notórios porque são utilizados com muita frequência, e nós veremos eles agora. Os números naturais são o primeiro conjunto que começou a existir. Eles saíram da necessidade de contar objetos. E os números naturais são, então, a partir do zero, sempre adicionando uma unidade a mais. Então, temos 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E as reticências indicam que esse conjunto continua infinitamente. Aqui, então, representamos o conjunto por extensão. Toda vez que nós tivermos o asterisco do lado do símbolo N, que representa os números naturais, isso significa que nós estamos retirando o zero do conjunto. Então, note que N, que é o símbolo dos números naturais, com o asterisco, fica só 1, 2, 3 e assim por diante. Isso vale tanto para os números naturais quanto os outros conjuntos numéricos. Então, o asterisco é quando a gente retira o zero daquele conjunto. Também temos o conjunto dos números inteiros. Note que no conjunto dos números inteiros, nós temos os mesmos números que fazem parte dos números naturais. Isso porque números inteiros, como o próprio nome diz, são números que não são quebrados, Então, você não vai ter, por exemplo, números com vírgula aqui no conjunto dos números inteiros. Fazem parte dos inteiros os números positivos, os negativos e o zero. Lembrando que o zero é neutro em questão de sinal. Ele não é positivo e nem negativo. E aqui nós temos, então, a letra Z, que representa o conjunto dos números inteiros. Z vem da palavra Zahl, que significa número em alemão. Outro detalhe importante é que nós temos os números simétricos. Nós temos o -3, por exemplo, e temos o +3, ou apenas 3 positivo.
Eles estão à mesma distância do zero, por isso são chamados de simétricos ou também chamados de opostos. Ambos estão a 3 unidades do zero na reta numérica. Observe aqui também outros símbolos que podem aparecer com a letra Z dos números inteiros. A primeira seria colocando o asterisco, que é quando a gente retira então o número zero do conjunto. A gente pode chamar então esse conjunto Z com asterisco de números inteiros não nulos. Nulo se refere a zero, então os que não são zero. Depois nós temos o Z com o símbolo de mais. Em alguns livros também é comum aparecer então a letra Z com o símbolo de mais na parte de baixo. Ambos significam a mesma coisa, números inteiros não negativos. E é diferente da gente pensar números inteiros positivos, porque, sendo não negativos, nós incluímos o zero, que é um número neutro. Então, todos os números que não são negativos estão incluídos aqui no Z+. Da mesma forma, o Z-, o Z com o símbolo de menos, são os números não positivos, tá? Não são só os negativos, porque assim a gente coloca também o zero. É possível que você tenha, por exemplo, o conjunto Z, o Z- e o asterisco. E aí, então, serão só os positivos, pois o zero não será incluído, já que tem o asterisco que retira o zero. Vamos pensar em duas questões. Existe número natural que não é inteiro? E existe número inteiro que não é natural? Não sei. Será que a ordem das palavras faz diferença? Se você respondeu não à primeira pergunta, você acertou, pois não existe nenhum número natural que não seja inteiro. Todos os números naturais são inteiros. Então, aqui a nossa resposta é não na primeira pergunta. Mas e na segunda? Existe número inteiro que não é natural? Se você respondeu sim, você lembrou que existem os números negativos. Qualquer número inteiro negativo não é natural, pois os naturais só são a partir do zero, e os negativos são números abaixo de zero. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora vejamos o conjunto dos números racionais. Os racionais são todos aqueles números que nós podemos escrever na forma de fração. E nessa fração, o denominador, que é o número que fica embaixo, não pode ser zero. Entenda que fração representa divisão. Então, qualquer número que você conseguir retirar de uma divisão, ou seja, que seja resultado de uma divisão, é um número racional. Vamos pensar o seguinte. Por exemplo, 10 dividido por 2. Nós podemos representar como 10 meios. E 10 meios dá um resultado 5. Isso significa, por exemplo, que o número 5 é um número racional, pois eu consigo escrever ele como 10 meios. É claro que existem infinitas frações que representam o número 5, e a mais simples dela é o próprio 5 sobre 1, porque 5 dividido por 1 é 5. Um detalhe importante a se lembrar é que o denominador não pode ser zero, ou seja, eu não posso ter uma fração com o zero na parte de baixo, porque não existe divisão por zero, não temos resultado para isso. Então, sempre que você tiver uma divisão por zero, você vai ter uma indeterminação, não há resultado determinado para isso. Vamos ver alguns exemplos de números racionais. Temos, por exemplo, o número 6, que é um número inteiro e também é um número natural, e ele é racional porque eu posso escrever, por exemplo, na forma do 6 sobre 1, 6 dividido por 1 dá 6. Mas existem infinitas frações que podem representar o 6. Da mesma forma, o número 0,25, porque eu consigo escrever os números decimais na forma fracionária. E a forma fracionária mais simples é 1/4. E na letra C nós temos uma dízima periódica, assim como na letra D.
A dízima periódica representa um número decimal, um número com vírgula, em que tem casas que se repetem. Então, tem números depois da vírgula que se repetem de forma periódica. No item C, por exemplo, o número que repete é o 3. E a gente pode representar ele como 0,3 e um traço em cima do 3. E a letra D, o que repete é o 42. Então, a gente pode escrever 0,42 e um traço em cima. E eles também podem ser representados na forma de fração. Toda dízima periódica será considerada, então, um número racional. Nós também temos o conjunto dos números irracionais. Então, um número irracional será aquele que tem a representação decimal, ou seja, um número com vírgula, infinita, porém não vai ser periódica. Então, por exemplo, aqui nós temos a raiz de 2, que dá um número decimal não exato, né? É uma dízima, porém não é periódica. Assim como a raiz de 3, a raiz de 7, o número π, entre outros exemplos. O símbolo dos conjuntos dos irracionais é a letra I maiúscula. E a título de curiosidade, o número π representa a área de um círculo de raio 1. E por último, nós temos o conjunto dos números reais. Os números reais envolvem todos os outros conjuntos. Então, todos os números que nós vimos anteriormente também são considerados números reais. E é assim que a gente pode falar deles de uma forma geral. Observe que nós temos conjuntos que estão dentro de outros conjuntos. Quando isso acontece, nós chamamos de subconjunto. Então, por exemplo, o conjunto N, que é o dos números naturais, está dentro do conjunto Z, que é dos inteiros. Isso significa que os números naturais são inteiros. E, ao mesmo tempo, a gente pode também dizer que os números naturais são um subconjunto dos números inteiros. Da mesma forma que são subconjunto dos racionais. E, da mesma forma, são subconjunto dos reais. Então, subconjuntos são conjuntos que fazem parte de outros conjuntos. Sabendo, então, que os números naturais são subconjunto dos inteiros e dos reais, nós podemos dizer que todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Agora vejamos alguns símbolos e os seus significados. Na forma de representação por compreensão dos conjuntos, é onde mais a gente utiliza esses símbolos. Então, para compreender de fato, a forma de representar os conjuntos, a gente precisa entender o que cada símbolo significa. Nós já vimos, então, o conjunto dos naturais, que é a letra N, o conjunto dos inteiros, que é a letra Z, o Q, que representa os racionais, a letra I, que representa irracionais, e a letra R, que representa os números reais. Então, todos os conjuntos que nós vimos anteriormente, os naturais, inteiros, racionais e irracionais, estão dentro dos conjuntos dos reais. Nós também já conhecemos há muito tempo o símbolo do igual, que são dois traços, um em cima do outro. E quando a gente tem um traço cortando um símbolo matemático, você vai entender que isso é uma negação. Então, se eu tenho um igual com um traço, eu nego o que é igual. Então, não é igual, é diferente. Depois, nós temos esta barra na vertical, que significa tal que. Ela vai aparecer muito nos conjuntos na forma de compreensão. Significa desde que, e aí você vai ter uma condição. Depois nós temos o símbolo menor que, e a gente fala isso na ordem da leitura, ou temos o maior que, e aí nós temos que analisar como estamos lendo para entender qual é o número maior ou menor. Temos menor ou igual, maior ou igual. Quando nós temos então esses dois símbolos, o número que nós estamos referindo, 2 é menor ou igual que x, então eu estou dizendo que x pode ser um número que seja menor que 2, mas inclusive o 2. Nós veremos exemplos adiante. Em seguida, nós temos o símbolo de conjunto vazio,
que pode ser representado então por uma bolinha e um risco. Também pode ser representado com duas chaves e nada entre elas. Também é outra forma de representar um conjunto que não tem elementos. Depois temos o símbolo pertence, significa faz parte, né? Então a gente está se referindo a algum elemento que faz parte de um conjunto. E temos o não pertence, né? Que não faz parte. Também temos o símbolo de existe e não existe. Vejamos agora alguns exemplos envolvendo os conjuntos. Aqui nós temos então para completar com o símbolo de pertence ou não pertence. Então nós vamos relacionar os números aos conjuntos e verificar se cada um deles pertence, né? Faz parte ou não dos conjuntos indicados. O primeiro é 1,5 e nós temos que pensar se ele faz ou não faz parte do conjunto dos inteiros. E nesse caso, como o próprio nome diz, inteiros, né? 1,5 não é um número inteiro, então não pertence. Menos 6, será que faz parte ou não dos naturais? Bom, você não consegue contar menos 6 objetos, então não faz parte. O zero é um número neutro, mas faz parte dos inteiros. E aqui nesse caso não tem o asterisco, então está valendo zero. Se tivesse asterisco, obviamente o zero não pertenceria ao conjunto dos inteiros. Depois nós temos o número 31 terços, que temos que saber se pertence ou não aos racionais. A definição do número racional é que pode ser escrito na forma de fração. Nesse caso já temos uma fração. Você ainda pode verificar que número decimal isso representa. Nesse caso, é o número 10,333, uma dízima periódica. Então, sem dúvida, pertence aos racionais. Depois, nós temos o número 80. Será que 80 pertence aos naturais? Com certeza. É um número que é inteiro, né? E é positivo. Então, com certeza, pertence aos naturais. Em seguida, nós temos 5,87 e temos um tracinho em cima. O tracinho em cima significa que é uma dízima periódica. Será que é inteiro? Com certeza não. Se tem número com vírgula, não é. Depois, o número 7. Será que ele pertence aos racionais? Você pode pensar de duas maneiras. Você consegue escrever o 7 como resultado de uma divisão? Se a resposta for sim, é um número racional. A outra maneira é você pensar então naquele diagrama que nós mostramos anteriormente, que tem os conjuntos desenhados ali então. Dentro do conjunto Q nós temos os inteiros e também os naturais. O 7 é um número natural e também é um número inteiro. Então ele também está no conjunto dos racionais. Então ele pertence aos racionais. E por último, menos 9,6. Se é um número decimal, é racional. No nosso segundo exemplo, nós temos que escrever a representação decimal de cada número racional. Para fazer isso é muito simples. Você vai pegar as frações e dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, vai fazer 9 dividido por 5. E 9 dividido por 5 dá 1,8. Então, essa é a forma de representar o número 9/5 na forma decimal. Em seguida, 3/5. Basta dividir, então, 3 por 5. Note que o número de cima, que é o numerador, é menor do que o denominador. Isso, com certeza, significa que é um número menor do que 1. Então, será o 0,6. No nosso terceiro item, nós temos um número misto, né? E o que a gente pode fazer é fazer a divisão do 4 por 8, que vai dar 0,5, e adicionar 2 unidades, porque esse número significa 2 inteiros e 4 oitavos. Então, fazemos aqui a divisão de 4 por 8, que é 0,5, e somamos 2 unidades, ou seja, o resultado será 2,5. Outra forma de fazer é você transformar este número misto em uma fração imprópria. Fração imprópria é, por exemplo, o primeiro item, em que o número de cima é maior que o de baixo. Para fazer, então, essa transformação, basta você, então, pegar o número de baixo
e multiplicar pelo número inteiro. 2 vezes 8 é 16. E 16 você soma com 4. Aí, então, você terá 20 e aí repete o denominador, 20 oitavos. E depois divide 20 por 8 e encontrará também 2,5. Depois, 14 nonos, nós vamos dividir 14 por 9 e vamos encontrar, então, 1,555, vários 5. Nós podemos representar também 1,5 com um traço em cima. Depois, nós temos o número menos 150 16avos. Basta dividir 150 por 16 e colocar o sinal de menos no resultado. Nesse caso, será menos 9,375. E aqui é um valor exato, tá? Não é uma dízima periódica, por isso não coloque 3 pontinhos no final. Por último, o 1/6, né? Você divide 1 por 6. Como o número de cima é menor do que 6, isso quer dizer que vai dar um resultado menor do que 1. Então, é uma forma de você verificar se o seu resultado está certo, né? Não pode dar 6 essa divisão, porque não é 6 por 1, é 1 por 6. E nesse caso será 0,1666 infinitamente. Você pode representar como 0,16 com um traço em cima somente do 6. No nosso terceiro exemplo, pede que a gente escreva cada número racional na forma de fração irredutível. Então, já está dizendo que é racional, quer dizer que já dá para representar na forma de fração. Para eu representar um número decimal na forma de fração, é muito simples. Você olha o número todo ignorando a vírgula. Nesse caso, você terá 56. E em seguida, você vai colocar o número 1 e vai contar quantos números depois da vírgula tem nesse número decimal. Nesse caso, são 2 números depois da vírgula. E aí é a quantidade de zeros que você vai colocar do lado do 1, tá? Então, são 2 números depois da vírgula, 2 zeros depois do 1. Em seguida, você vai simplificar esta fração, porque pede fração irredutível. Irredutível é uma fração que não pode ser mais simplificada, que tem os menores números possíveis. E aqui a gente vai então analisar qual é o número que eu posso dividir o 56 e o 100 ao mesmo tempo. E é isso que significa simplificar. Você pode simplificar pelo número que você conseguir enxergar. Pode ser por 2, porque são 2 números pares, né? Ou nesse caso pode ser também por 4. Então, vamos dividir por 4. Encontraremos então 14 em cima e 25 embaixo. E o 14 e o 25 só podem ser divididos por 1, então 1 não vai fazer diferença. Essa daqui, então, será a fração irredutível que representa o 0,56. No nosso segundo exemplo, nós temos menos 3,024. Então, a gente vai colocar o menos do lado da fração e vamos escrever todos os números ignorando essa vírgula. Então, vai ficar 3.024. E na parte de baixo, nós colocamos o 1 e contamos quantos números depois da vírgula tem. Nesse caso, são 3 números depois da vírgula. E aqui está montada a fração. Agora é só simplificar. Nesse caso, podemos dividir 3.024 e 1.000 por 8. Então, vamos dividir ambos esses números por 8. Você pode dividir por 2, 3 vezes, que também dá isso. Depois, nós temos o número 0,4. Então, você coloca o número sem vírgula na parte de cima, que vai ser só o 4, e o número 1 com um zero, pois só tem um número depois da vírgula. Agora, basta simplesmente simplificar. Podemos dividir ambos esses números por 2, e teremos, então, 2/5. Depois, nós temos uma porcentagem. Porcentagem, como o próprio nome diz, é uma divisão por 100. Então, nós temos 12%, que significa 12 centésimos. E aí, agora é só simplificar a fração. Nesse caso, nós conseguimos dividir ambos os números por 4.
E vamos ficar então com a fração 3/25. Depois temos o 3,25. Seguimos do mesmo modo. Escrevemos o 325, que é o 3,25 sem vírgula, e depois o número 1 com 2 zeros, pois são 2 números depois da vírgula. E agora é só simplificar. Podemos dividir ambos os números por 25, que é o maior divisor comum de 325 e 100. E ficaremos então com 13 quartos. Por último, nós temos menos 10,25. Procedemos do mesmo modo. Copiamos o 1025 e colocamos o número 100 embaixo, pois são 2 números depois da vírgula. Nós conseguimos também dividir ambos os números por 25 e ficaremos então com o resultado menos 41 quartos. No nosso quarto exemplo, nós temos que escrever conjuntos que são subconjuntos de n, ou seja, são subconjunto dos números naturais. Isso significa que todos os elementos que nós vamos considerar, os números, têm que ser somente números naturais. E aqui, no primeiro item, nós temos o M5, que são o conjunto dos múltiplos de 5. Para representar, então, esse conjunto, nós vamos escrever o M5 e, entre chaves, todos os múltiplos de 5. Nesse caso, todos os múltiplos de 5 que são números naturais. Ora, os números naturais começam no 0, 1, 2, 3. Então, vamos pensar os múltiplos de 5. Múltiplos de 5 são números da tabuada do 5, começando no 0. Então, temos o 0, 5, 10, 15, 20, 25. E esse conjunto não termina, então colocamos reticências. E aqui está o conjunto dos múltiplos de 5. Depois temos o D8, que são os divisores de 8. Os divisores de 8 são os números que eu consigo dividir o número 8 e dar um resultado exato. Basicamente, são todas as tabuadas que contêm o resultado 8. Nesse caso, tem o 1, que eu consigo dividir 8 por 1. Também consigo dividir 8 por 2, 8 por 4 e 8 por 8. Então, temos o resultado 8 na tabuada do 1, do 2, do 4 e do 8. Em seguida, nós temos o conjunto P, que é o conjunto de números primos menores do que 20. Relembrando, o conjunto dos números primos são todos aqueles que eu consigo dividir exatamente por 2 valores, o 1 e ele próprio. Então, quem são esses números? Nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. E termina aqui, porque são os menores do que 20. E nesse último item nós temos o conjunto Q, que é o conjunto de quadrados perfeitos. Então, quadrados perfeitos são aqueles números que a gente multiplica por eles mesmos. Por exemplo, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. E assim por diante. Então, esses resultados são os números quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos são os números que têm raiz quadrada exata. Agora vejamos outro exemplo para indicar, então, conjuntos. Só que nesse caso, a representação está por compreensão. Então, primeiro a gente precisa compreender o que está escrito, Então, a gente precisa traduzir o que está escrito. Então, nós temos o conjunto A, que é o nome do conjunto, então essa é a primeira coisa a se saber. E entre chaves nós vamos escrever os elementos, nós vamos enumerar cada elemento, E a gente vai acabar escrevendo por extensão esse conjunto A. Bom, mas o que tem nesse conjunto A? X pertence aos naturais. X pertence aos naturais significa que são os elementos do conjunto A que fazem parte dos números naturais. O x representa um elemento genérico, pode ser um ou mais de um. Depois tem aquela barra que significa tal que, então
São números que pertencem aos naturais, mas só serão elementos do conjunto A desde que, ou seja, tal que o x seja menor ou igual a 4. Ou seja, todos os elementos dos números naturais que sejam menores ou iguais a 4 fazem parte do conjunto A. Nesse caso, que é um subconjunto. Quem são os números menores ou iguais a 4? Menores do que 4, que são naturais, são o 0, o 1, o 2 e o 3. Esses são menores do que 4. Como nós temos o símbolo igual a 4, o 4 estará incluído. Se fosse somente o símbolo de menor, né, sem o tracinho embaixo, o 4 não estaria incluído, então só iria até o 3 mesmo. E aqui está então o conjunto A, que faz parte dos naturais menores ou iguais a 4. No conjunto B, são elementos que pertencem aos inteiros, tal que ou desde que estejam então entre -1 e 2. Ou seja, o x, o elemento, ele tem que ser maior do que -1 e menor ou igual a 2. Né? Então, ele tem que estar entre esse intervalo, digamos assim, né? Entre o -1, mas sem incluir o -1, e o 2, mas incluindo o 2, porque nós temos o tracinho dizendo igual, tá? Então, vamos escrever estes elementos. Depois do -1, nós temos o 0. Então, ficará 0, 1 e o 2 também está incluído. No terceiro exemplo, nós temos o conjunto C, que são elementos, né, que pertencem aos números naturais, tal que ou desde que x mais 3 é igual a 2. Nesse caso, nós temos uma equação, né? X mais 3 igual a 2, então vamos ter um resultado aí para essa equação. Então, vamos resolver a equação para saber que elemento que é esse que faz parte do conjunto C. Então, temos x mais 3 igual a 2. Aí você resolve essa equação, você pode diminuir 3 de cada lado, ou então passa o 3 diminuindo para o outro lado, e vai ficar então 2 menos 3, e encontrará -1 como resposta, né? Porque 2 tira 3, fica devendo 1. Como está dizendo que é o conjunto dos naturais, os naturais não têm número negativo. Então, o que você vai responder é que o C é um conjunto vazio, não tem elementos, porque o -1 não faz parte desse conjunto dos naturais.